Olá, eu sou o professor Wesley Góes e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Na verdade, o objetivo deste vídeo é fazer um pequeno resumo teórico sobre, vamos dizer assim, a introdução à análise de fadiga. Na verdade, é uma introdução realmente, A gente não tem condições nessa disciplina de abordar detalhadamente todos os elementos necessários para que a gente compreenda a modelagem para análise de fadiga controlada por tensão, fadiga de alta ciclagem. Tá? A gente minimamente vai discutir aqui aspectos gerais para que faça sentido a aplicação que a gente vai dar no momento síncrono. Na fadiga de alta ciclagem, primeiro a gente entende, resumidamente aqui a gente pode definir o que é fadiga, a falha pela aplicação de carga cíclica, geralmente uma carga cíclica de amplitude de tensão menor que a tensão de escoamento, porque aí não faz sentido, porque se aí a amplitude de tensão for superior que a tensão de escoamento, em um ciclo de carregamento eu já escoo o meu material, que é um tipo de falha, e aí não faz sentido, tá? E aí a questão é fadiga de alta ciclagem, porque possivelmente a amplitude de tensão é bem menor que a tensão de escoamento e eu preciso de bastante ciclo para eu ter a falha. Então a gente está observando aqui um sinal de carregamento cíclico com essas definições aqui associadas a esse sinal e a gente vai entender da importância dessas definições para análise de fadiga. Por exemplo, a curva SN, que é uma propriedade do material, é apresentada em função de amplitude, e a amplitude de tensão aqui é definida como a razão do intervalo de tensão sobre 2. Geralmente, o que a gente tem na curva SN, que é uma propriedade do material, ela é dada em amplitude de tensão. Por isso, da importância dessas definições. Eu ressalto aqui que um detalhamento maior sobre isso daqui que a gente está discutindo está lá no capítulo sobre fadiga do livro base, aqui, texto que a gente está utilizando nesse curso. Mas existe uma disciplina na própria grade curricular da Engenharia Aeroespacial da UFABC, que é Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 2, que detalha com mais rigor esse tópico aqui que a gente está introduzindo nesta disciplina de Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Então, além da amplitude de tensão, a gente tem como definição importante a tensão média, essa variação de tensão, a razão de tensão e a razão de amplitude. Aí aqui a gente pode ver um sinal completamente reverso, um sinal trativo, um sinal aqui com uma tensão média diferente de zero, aqui a tensão média é nula, aqui também a tensão média é diferente de zero, mas um sinal completamente trativo, a gente vai ver que esses diferentes tipos de sinal, eles me dão uma situação, vamos dizer assim, mais agressiva ou menos agressiva em relação à análise de fadiga. Como eu falei, a curva SN é uma propriedade do material, ou seja, a gente tem ali na ordenada a tensão de amplitude associada a tensões nominais, que é uma outra discussão aqui, a tensão local versus tensão nominal, pelo número de ciclos necessários para a falha. A tensão nominal a gente denota por S, e é uma tensão de referência e associada a cada problema. Por exemplo, no problema de barra sobre força normal, a gente aqui considera que a tensão nominal é a força normal sobre a área da seção transversal, que nesse caso coincide com a tensão no ponto. Nesse caso aqui, a tensão no ponto, pelo modelo de barra sobre força normal, coincide com a tensão nominal. No caso do problema de viga em flexão, a gente tem a tensão nominal dada pelaquela fórmula de flexão clássica, perfeito. Aqui, numa barra com um furo, a gente tem a tensão nominal dado pela carga sobre a área líquida da seção transversal, mas a gente vê
Observa que tem uma tensão aqui que ele chama de SY pontual máxima, dada pelo fator de concentração de tensão vezes a tensão nominal, né, no caso do regime elástico. Ou seja, tem uma tensão no ponto aqui crítico que é diferente da tensão nominal aqui, né, dado por essa linha tracejada aqui. E aí também, numa situação aí onde a gente não tem uma fórmula fechada, por exemplo, num corpo de prova, aqui que ele pega para fazer análise, até aqui ele define, né, o que seria esse fator de concentração de tensão, que é justamente a razão entre a tensão de pico e a tensão nominal, a tensão máxima e a tensão nominal. É importante para a gente enxergar, por exemplo, o valor desse fator de concentração de tensão, porque nesse caso aqui a gente tem uma solução clássica dada pela teoria da elasticidade. Mas nem sempre a gente tem uma definição desse fator de concentração de tensão aqui, e a gente precisa da análise de elementos finitos para tirar, para quantificar esse fator de concentração de tensão. E aqui ele faz essa discussão, né? A tensão de pico aqui é fácil identificar porque é dada aqui pelo vermelhinho da análise de MEF. A questão aqui é definir a tensão nominal, né? Para definir minimamente esse fator de concentração de tensão. E aí, bom, em qual região aqui, né, vamos dizer assim, já não existe uma influência, né, do ponto aqui de concentração de tensão. No caso aqui, ele pega aqui uma região azul clara aqui, né, para definir um pico, né, para definir o fator de concentração de tensão, né, o 32 aqui como tensão nominal. Mas isso não vem ao caso, tá? A questão aqui é a gente entender, né, a curva SN como propriedade do material, o S é amplitude de tensão e o N aqui são ciclos para falha, né, que é uma propriedade do material. Por exemplo, aqui esse aço aqui, A517, né, ele me dá a tensão última do material, ele me dá aqui as bolinhas, né, do ensaio, né, a falha, né, ou seja, ele vai aplicando níveis de amplitude de tensão. Claro que níveis de amplitude de tensão, né, claro, abaixo, né, do escoamento da tensão última do material, no caso aqui, para eu poder aplicar, né, ciclos, né, de carregamento. E à medida que eu vou diminuindo a amplitude de tensão, né, no meu ensaio, eu vou precisando de mais ciclos para, né, a falha desse material, e aí a gente caracteriza essa curva SN até a gente, né, diminuir, né, o nível de amplitude de tensão num patamar que eu não observo mais a minha falha por fadiga. Veja, a fadiga de alta ciclagem é justamente nesse nível daqui, né? Abaixo disso daqui a gente tem uma outra metodologia, que é a metodologia εn, que a gente não discute aqui no nosso curso, tá? Tem as características gerais do método SN, eu não vou abordar aqui, não é, detalhes, isso fica para leitura. Eu quero aqui concentrar a questão da aplicação que a gente vai dar minimamente no momento síncrono. O que eu quero aqui destacar aqui, né, é essa questão da curva SN como propriedade do material. A gente vê que tem vários elementos que influenciam, né, na questão da curva SN. A gente vai discutir isso um pouco mais. A gente não vai abordar essa questão da tensão média, né, mas o que eu quero aqui destacar é justamente a aplicação do método e depois a aplicação do método quando a gente tem, né, vamos dizer assim, a questão da análise via o que a gente denomina de, que eu acabei aqui esquecendo, a regra de acúmulo de dano, tá? Que é isso daqui, né? Que é o que a gente vai mostrar, tá? Então, isso daqui a gente não vai, né, na verdade, aplicar, né, que é a influência da tensão média, não tem como, tá? Isso aqui é só realmente uma introdução, né? A gente tem aqui, né, a aplicação do método SN, né? A gente vai ter a curva SN, que é a propriedade do material. A gente vai, de alguma forma, caracterizar,
né, a tensão de amplitude, né, de projeto e verificar, né, se existe, né, uma vida, né, segura, né, a partir da aplicação, né, dessa amplitude de tensão, né, e tomar uma decisão em relação a reparar, substituir ou retirar aquele elemento estrutural. Tá? Então, aqui, ó, para o cálculo da fadiga das estruturas aeronáuticas, como primeira aproximação, pode ser utilizado, no caso, a fadiga de alta ciclagem, análise elástica, que, como regra geral, só deve ser aplicada se as máximas tensões dos pontos críticos da peça estiverem abaixo do limite de escoamento do material. É justamente isso que eu falei, né? Eu vou ter um sinal, né? Eu pego lá, de alguma forma, né, a amplitude de tensão daquele bloco, né? Coloco aqui e verifico se existe, né, segurança dentro da regra de acúmulo de dano que a gente vai aqui, né, desenvolver e aplicar minimamente. Essa curva SN daqui, né, veja, é experimental, a gente pode ter uma representação dela numa escala log linear ou na log-log. Essa aqui é uma apresentação, são as equações clássicas, né, de Baskin, né, onde a gente tem, né, a tensão de amplitude e o ciclo para a falha, e A e B são constantes do material. É muito similar, né, essas constantes aqui, eu posso ter essa apresentação ou essa apresentação. Esse sigma' F aqui é a tensão de ruptura verdadeira do material, e o B aqui também uma propriedade do material. Geralmente a gente trabalha com essa apresentação aqui, tá? Perfeito. Ok, eu quero, essa tabela aqui a tabela lá do livro texto, a gente vai utilizá-la bastante na nossa aplicação ou aplicações, e o que eu quero mostrar aqui é justamente a aplicação do método no viés da regra de acúmulo de dano, né? Na verdade, a gente vai definir aqui o dano, né, a partir das frações de dano. O que é que acontece? Aqui eu tenho uma curva SN e eu tenho um dado carregamento, né, qualquer de amplitude de tensão que me dá um nível, né, de ciclos que tem uma quantidade de ciclos para aquele nível de amplitude de tensão. E para aquele nível de amplitude de tensão na minha curva de SN, eu tenho, na verdade, esse ciclo para a falha, né? Então, se o nível de ciclagem do carregamento for diferente, né, da quantidade de ciclagens naquele nível de amplitude de tensão, eu vou ter, na verdade, uma fração de dano aí. Eu não tenho o dano completo. Essa figura aqui, SN, ela não está legal, aqui está mais interessante. Por exemplo, eu tenho um carregamento aqui, que eu tenho, né, esse carregamento aqui, né, de tensão média nula, que é esse tipo de carregamento que a gente vai apresentar, né, em nossos problemas. Eu tenho um bloco aqui de N1 ciclos nessa amplitude de tensão. Mas nessa amplitude de tensão, para eu ter a falha dele, eu preciso de NF1 ciclos, que é maior que N1. Então aqui eu tenho uma fração de dano. Tá? Claro, se esse valor for igual a esse, eu tenho né, completei o dano, né, que é justamente isso. Né? Essas frações de dano, quando ela chega a 1, eu caracterizo a falha, né, por fadiga numa análise de fadiga de alta ciclagem. Tá? E aí a gente faz uma aplicação, né, no momento síncrono, justamente isso, para avaliar se a situação de carregamento cíclico que a gente dá, né, para o material de uma dada curva SN, a gente, né, enxerga ou não essa variável escalar de dano como 1. Ou seja, né, se a gente tiver, né, o somatório aqui igual a 1, existe a falha, senão a gente tem aí uma segurança, tá? Vamos discutir um pouquinho mais isso no momento síncrono. Esse vídeo aqui é só para organizar as ideias. A gente, como eu já comentei, a gente não vai aqui
plenamente detalhar todos os elementos necessários para uma análise de fadiga de alta ciclagem. Tá? Isso é tópico da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 2. Tá? Então, até o próximo vídeo.